Graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pegue sua Bíblia aí, por favor. Abra ela lá em Gênesis, capítulo de número 26. Graças a Deus, primeiro dia do novo mês, que já vai ser abençoado. Até falei isso no começo do culto, em nome de Jesus. Você crê que esse mês de março vai ser abençoado? Diga amém. Amém. Glória a Deus, essa é a nossa mentalidade. Nossa mentalidade é sempre que a gente anda na bênção, a gente vive na bênção de Deus. E é isso que a palavra de Deus fala para nós. Gênesis capítulo número 26, deixa aberto aí. Semana passada a gente começou a falar sobre vencendo a inveja. E hoje a gente vai fechar em nome de Jesus. A gente vai viver essa realidade. Vencendo a inveja. Hoje a gente vai continuar falando sobre vencendo a inveja, porque esse é um tema que a gente vive muito, a gente passa por isso, a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre a inveja. Semana passada a gente viu o quê? Que a inveja ela começou na Bíblia no seio familiar. Então nós precisamos entender, você precisa entender uma coisa, é que na sua família, com seus familiares, sempre vai haver o quê? Invejosos. Por causa de quê, pastor? Por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também esse sentimento de inveja. Entrou também esse sentimento se eu não tenho algo, eu vou invejar o que o outro tem. Se a gente não receber isso da parte de Deus, a gente sempre vai ficar com esse pensamento na nossa família. Na minha família, por que meu primo tem inveja de mim? Por que minha mãe? Por que meu avó? Por que meu tio? Meu Deus, na minha família. A gente precisa entender que a primeira menção de inveja na Bíblia é no seio familiar. Jesus, o nosso Jesus, ele teve inveja até na sua própria família terrena. Jesus sendo filho de Deus, os meio-irmãos de Jesus tiveram inveja dele. Então isso mostra o quê? No seio familiar vai haver o quê? Inveja, mas a gente não vai ficar o quê? Desesperançoso, a gente não vai ficar desesperado não. E a gente viu também que a gente não pode ficar só focando que as pessoas têm inveja da gente, mas a gente não pode ser invejoso. Em nome de Jesus, não seja invejoso. Pastor, eu gosto daquela inveja. Não, inveja não faz parte da nova criatura que eu sou, que você é em Cristo Jesus, amém? Diga assim, eu não vou ser invejoso. Isso aí, quando alguém contar um testemunho aqui na frente, quando você souber de uma bênção de Deus, glória a Deus. Você tem que dizer, glória a Deus, aquela pessoa foi abençoada, o próximo sou eu. Isso aí, quando a pessoa chegar aqui na frente e contar, eu recebi uma BMW, você vai falar assim, glória a Deus pela Maria, eu vou ser o próximo, em nome de Jesus. E tem que ser sentimento, porque senão, sem perceber, a gente fala dos outros, a inveja está me pegando, não sei o que é da inveja, só que o nosso coração é invejoso, isso não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. A inveja é silenciosa, tá? A inveja não aparece com um chifre, a inveja é um sentimento silencioso. Você pode estar sentado aqui pensando, tem um monte de gente no happy hour hoje gastando, não tem nem para gastar, pastor. Olha a inveja aí. Você fica pensando, você sai aqui da igreja, vê lá, um monte de gente bebendo, não acontece nada. Isso aí é o pior pensamento que paralisa a gente como cristão, a gente começar a olhar a vida das pessoas que não são da igreja. Como paralisa isso. A pessoa está bebendo ali, eu tô com R$1.000 para pagar no cartão de crédito. Aí a gente começa, aí pronto, começa a paralisar onde? Aqui. E é isso que o diabo quer. Começa a paralisar onde? Aqui lá. A pessoa parece que, e a Bíblia mostra isso, que quando a gente tem inveja das pessoas que não conheceram a Jesus ainda, a gente se paralisa, a gente começa a exagerar as coisas, a gente começa a achar que eles não ficam doentes, que nada acontece com eles, só com a gente, que vem para a igreja. Não é verdade. O nosso coração não pode ser invejoso. E hoje a gente vai continuar para a gente fechar, para a gente entender o que a Bíblia fala sobre inveja. A gente vai ver duas verdades hoje, de duas histórias, de dois homens que sofreram de inveja de formas diferentes, mas venceram a inveja, e é isso que a gente vai receber da palavra de Deus. Todo mundo está comigo? Amém? Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1, olha o que a palavra de Deus diz para a gente, Gênesis 26, versículo de número 1, e havia fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, e por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Não a minha, do microfone. Glória a Deus. Então vamos lá, versículo de número 2. Gênesis 26, 2. E o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar.
permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz, o que a Abraão. Diga amém por isso. Só para você entender aqui, então está tendo uma fome muito grande no tempo de Isaac, filho de Abraão, e Deus fala para ele, ó, não vai para o Egito, não precisa não, fica assim mesmo, não vai para o Egito, mas desce para uma terra que eu vou te mostrar. Isaac obedece a Deus, e olha só o que acontece, a gente vai pular para o versículo de número 10. Versículo número 10 não, versículo de número 12. Versículo número 12. Então está tendo uma fome na terra. Isaac não desce para onde ele queria, que era o Egito. Ele obedece a Deus. Deus manda ele para um outro lugar. Olha o que o versículo de número 12 diz para a gente. Isaac se estabeleceu nessa terra, e olha o que a palavra de Deus diz. Isaac formou a lavoura naquela terra. No mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E o homem se enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou o quê? Riquíssimo. Diga amém por isso. Então preste atenção nisso aqui. Isaac agora, ele obedece a Deus, ele está sob uma palavra de Deus, e o que acontece com Isaac? Isaac, ele prosperou. Amados, é tão maravilhoso isso aqui, que Isaac prosperou, que, olha, percebe isso aqui, Isaac semeou no primeiro ano, ele tinha uma semente, a gente não sabe de quê, ele semeou na terra, e no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Isso aqui é maravilhoso. Isaac colheu 100 vezes mais. Ele colheu 100 vezes mais porque ele era um bom agricultor? Não, ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. Então a causa dele colher 100 vezes mais foi o quê? Foi o Senhor. Entende hoje que a causa da minha bênção, da sua bênção, sempre é o Senhor. Você pode ser a melhor pessoa possível, você pode fazer a coisa mais certa que tem que fazer, mas a causa da nossa bênção é o Senhor. A causa da nossa prosperidade é o Senhor. Isaac não era um bom agricultor, ou era bom ou era ruim, a gente não sabe, mas ele colheu em um ano, ele plantou em um ano e colheu 100 vezes mais, 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quando nós somos abençoados por Deus, amados, acontecem coisas extraordinárias. 100 vezes mais, 100 vezes mais. A causa da nossa bênção é o Senhor. Você pode repetir comigo? A causa da minha bênção é o Senhor. Quando o Senhor abençoa, já era. É isso. A causa da nossa, pastor, porque eu sou abençoado, por causa do Senhor. Pastor, porque eu trabalho e eu sou bem sucedido no trabalho, por causa do Senhor. Porque eu vendo melhor que os outros, por causa do Senhor. Porque eu sou curado, por causa do Senhor. Porque não falta dinheiro na minha vida, por causa do Senhor. Porque eu vivo paz, por causa do Senhor. A causa primordial e primeira das nossas vidas sempre é o Senhor. Agora acompanhe junto comigo o versículo de número 14. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 14, porque a partir daí a gente vai ver a primeira verdade bíblica sobre a inveja com Isaac. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus faziam o quê? O invejavam, e esses tamparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, os enchendo de terra. Diga misericórdia. A primeira verdade bíblica, guarda isso no teu coração, sobre a inveja na vida de Isaac, é que a prosperidade causa inveja. A prosperidade causa inveja. Entende uma coisa, cada vez mais que Deus te abençoar e você prosperar, pessoas terão inveja de mim e de você. Cada vez mais que Deus nos abençoar, porque a causa da nossa bênção é Jesus, não é nós, não somos nós, mas é Jesus. Cada vez mais que Deus nos abençoar, pessoas terão inveja de nós. Cada vez mais que Deus nos abençoar, pessoas terão inveja de nós. Isaac se tornou não rico, mas ele tornou riquíssimo. Ele ultrapassou, e por causa disso os filisteus olharam para ele e falaram assim: peraí, esse cara aí que vem de uma outra terra, ele semeia e colhe no mesmo ano 100 vezes mais, enquanto a gente está com a barriga na miséria, esperando o Bolsa Família, e ele é 100 vezes mais. Eles olharam e falaram: não pode ser, não pode ser. A gente inveja esse aí, a gente inveja essa família. Cada vez mais que Deus te abençoar, pessoas terão o quê? Inveja de você.
E a gente precisa entender isso, começar a caminhar nisso, amados. No céu não vai ter inveja. No céu, quando a gente morar no céu, ninguém vai ter inveja de mim, de você, não. Mas enquanto a gente estiver na terra, cada vez mais que Deus nos abençoar, pessoas olharão para você e falar assim: você tem, eu não tenho? Não pode ser. Você tem aquilo ali, eu não tenho. Você tem comida que eu não tenho. Você come uma carne que eu não como. Você tem uma casa que eu não tenho. Você tem um salário que eu não tenho. Você tem bens que eu não tenho. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. E Isaac passa por isso, chegando ao ponto da inveja ser tão grande que encheram os poços que Isaac utilizava, ou seja, pegaram a água de Isaac e falaram assim: você não vai ter nem água para você beber e nem para o seu gado. Taparam os poços de Isaac por causa do quê? Por causa da inveja. Pessoas terão inveja de nós, mas guarde uma coisa aqui que Deus quer falar conosco hoje, é que apesar da inveja, nada vai parar aquilo, prosperidade de Deus para nossas vidas. Apesar do pastor, eu tenho um negócio, pastor, nem tenho muita coisa, mas as pessoas têm inveja de mim. Apesar dos invejosos, a prosperidade de Deus para nossas vidas não vai ser paralisada. Por quê? Porque Deus é muito maior, a bênção de Deus é muito maior do que qualquer olho gordo, a bênção de Deus é muito maior do que qualquer invejoso, a bênção de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Apesar que os filisteus o invejavam, Isaac não parou. Então, em nome de Jesus, não pare porque as pessoas estão com inveja de você. Não, pastor, eu vou parar, eu vendo mais do que outra pessoa, a pessoa tem inveja de mim. Pastor, tem gente que olha para mim, o meu salário é maior do que o outro, tem inveja de mim. Não pare por causa disso, não pare por causa disso, porque Isaac não parou. Você pode dizer amém por isso? Repete comigo: eu não vou parar por causa dos invejosos. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não pare por causa dos invejosos. Não para, porque Isaac, ele não parou, Isaac, ele não parou, e nós não iremos parar. Mas algo que a gente precisa entender é que Isaac aqui, no contexto bíblico, nos versículos que a gente vai ler daqui a pouco, não ficou chorando com Rebeca, sua esposa, ou com seus filhos pequenos. Gente, estou com inveja, Rebeca, estou com inveja da gente, Rebeca, é só inveja. Isaac não entrou no lugar de vitimismo sob a inveja. Sem perceber, às vezes a gente entra nesse lugar de vitimismo. Pastor, inveja, tem muita inveja, pastor, tem muita inveja. Apesar da inveja, a bênção de Deus não vai se paralisar em nossas vidas. Se a gente não entender isso, a gente entra no lugar de vítima da inveja. Inveja, a gente chora pela inveja, a gente fica falando da inveja, mas Deus é muito maior do que isso. E aqui em Isaac é maravilhoso, que Isaac não tem nenhuma vez que ele chega para sua família e fica reclamando dos invejosos. Se Isaac não fez isso, por que a gente faz isso? Por que a gente fica reclamando que as pessoas têm inveja? Pastor, na igreja tem muita inveja. Pastor, na família, minha família Silvia, na minha família que é... Amado, no mundo ideal não teria invejosos, mas no mundo real que a gente vive tem invejosos, e a gente precisa encarar isso como uma realidade. Tem invejosos? Tem, mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Tem invejosos, mas nenhuma inveja vai paralisar a prosperidade que Deus tem para a minha vida, a bênção de Deus na minha vida. Então sai para lá, invejosos, porque eu vou seguir naquilo que Deus tem para mim. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, gostei do teu glória a Deus. Isso aí. Versículo número 15, olha só. E eles taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Deus fez tanto por Isaac que ele já era poderoso, maior do que toda uma cidade. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Abraão, a qual os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Novamente inveja. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou de Sitiná. Isaac mudou-se e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Olha só que maravilhoso. Ele continuou a cavar.
3 vezes. Se a água para nós hoje é de suma importância, para o tempo de Isaac ainda mais ainda, porque no tempo de Isaac não tinha Sedai. Então ele precisava cavar o poço para ele, para o seu rebanho e para as suas plantações. Sem água não existia vida, como até hoje. Só que hoje é muito mais fácil. Então 3 vezes os invejosos tentaram o quê? Cavar os poços de Isaac. 3 vezes. A gente não vê na Bíblia ele gritando ou chorando: Rebeca tem muita inveja, Rebeca, meus filhos, a gente é tudo, tá com mal olhado, bota a espada de São Jorge, bota salgado. Eles não falaram nada disso. O que Isaac fez? Ele continuou a avançar naquilo que Deus mandou. Ele continuou a avançar. Ele não paralisou e nem reclamou por causa dos invejosos. Então, em nome de Jesus, hoje, fecha a sua boca. Para de ficar reclamando que tem muito invejoso na sua vida. Para de ficar reclamando: na igreja tem muita inveja, na família tem muita inveja, no meu trabalho, pastor, tem muita inveja. Você vai cantar uma música assim: tô nem aí para a inveja, porque o meu Deus é poderoso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido por nada. Se a gente não crê nessa verdade, a gente vai entrar num espaço de vitimismo. Inveja, não é isso que Deus tem pra gente. O que Deus tem pra gente é prosseguir, avançar, apesar dos invejosos. Eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou prosseguir e vou avançar e fazer o que Isaac fez aqui, que é o versículo de número 22. Acompanha junto comigo, versículo de número 22. Olha que maravilhoso isso. Aleluia. Versículo número 22, Isaac se mudou dali, cavou um outro poço, ninguém discutiu por causa dele, e lhe deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperamos nessa terra. Agora o Senhor nos abriu um espaço e nós prosperamos nessa terra. Agora o Senhor nos abriu um espaço e estamos prosperando nessa terra. O que Deus quer que a gente declare é essa verdade de Reobote. Agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperando nessa terra. Deus não quer que a gente fique reclamando dos invejosos. Deus não quer que a gente fique falando das invejas, mas Deus quer que a gente declara: Deus me abriu um espaço e eu vou prosperar aonde eu estiver. Diga amém por isso. Glória a Deus, Reobote. E é o rebote de Deus que Deus quer hoje que a gente entenda. Deus nos abriu um espaço. Isaac aqui não ficou reclamando: Deus, olha 3 vezes, agora que deu certo. Deus, olha a luta. Não, ele não falou nada disso. Ele falou: rebote, agora Deus abriu um espaço. E Deus vai abrir espaço na tua vida para você prosperar cada vez mais. Deus vai abrir espaço na tua vida para você prosperar. Nesse novo mês, Deus vai abrir um espaço na tua vida para você prosperar. É tempo da gente prosperar. E prosperidade bíblica, ela abrange tudo. É financeiro, é saúde, é paz interior, é paz exterior, é paz na sua casa. Deus nos abriu o quê? Um espaço para a gente prosperar. Aleluia! Eu vou ler novamente agora. O Senhor nos abriu um espaço e prosperamos o quê? Na terra. Nenhuma inveja vai ser capaz de deter ou paralisar a prosperidade de Deus na sua vida. Pastor, eu vendo, mas o X vende e fica com inveja. Não vai. Pastor, mas eu tenho um bem e tem uma pessoa que fica olhando esse meu bem, fica olhando. Não vai. A prosperidade que Deus tem para nossas vidas não vai ser detida por causa de invejas e nem invejosos. Pastor, mas o Mariano tem um olho grandão, ele olha e parece que o negócio pega. Não pega não. Sabe o que pegou na gente? Foi o poder do Espírito Santo de Deus. O que pegou em mim e você não apenas pegou, mas está dentro de nós, é o poder do Espírito Santo de Deus. Então pare de ter medo do olho gordo, do olho pequeno, do olho médio. Não, eu tenho um olho pequeno, meu olho não é grande, mas não tenha medo do olho gordo. Você pode dizer amém por isso? Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, não tenha medo do olho gordo, do olho grande. Amor de Deus, tem medo de um negócio assim não, a gente não tem medo de nada, porque a gente vive aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu vou ler pela última vez. Agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperamos na terra. O que significa isso, amados? A gente não fala da inveja, mas a gente fala da bênção de Deus. A gente não fala da inveja, mas a gente fala da bênção de Deus.
Então comece a falar da bênção de Deus sobre a sua vida. A gente precisa criar uma consciência espiritual. Eu vivo na bênção de Deus. Eu não mas pastor, tem muito. Não, eu vivo na bênção de Deus. Não ore com medo da inveja. Comecei a prestar atenção que pessoas oram até com medo da inveja. Está repreendido de inveja, mas com medo não. Não fique com medo da inveja. Não fique com medo, porque nenhum exército de inveja é maior do que a bênção de Deus. Sabe o que a gente precisa eu estou na bênção de Deus. Eu estou na bênção de Deus. E na bênção de Deus nada me detém. Eu vivo na bênção de Deus. Nós acordamos na bênção de Deus e nós dormimos na bênção de Deus. Precisamos criar essa consciência. Eu vivo na bênção de Deus. Eu vivo na bênção de Deus. Você vive na bênção de Deus. Você não vive na maldição. Não se veja amaldiçoado. Não fale de maldição. Não fale de inveja, mas fale da bênção. Eu vivo na 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 bênção. Nós vivemos na bênção e por isso podemos e iremos vencer toda inveja. Você quer nisso? Amém? Se você quer nisso, se levanta do seu lugar. Aleluia! Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Vivemos na bênção e nada pode nos deter. Dilma, vem aqui orar. Glória a Deus. Vivemos na bênção de Deus e nada pode nos deter. Feche teus olhos no seu lugar. A gente vai orar a Deus, porque é tempo da gente prosperar e nada vai impedir a prosperidade de Deus na sua vida.